Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre Jiu-Jitsu. Nós iremos nos aprofundar na prática da defesa pessoal. Eu, Jadson Lima, junto com Maria Luísa, teremos um convidado muito especial. Exatamente, o senhor Alexandre Magno, de faixa preta, olha só. Ele vai ensinar pra gente técnicas de defesa pessoal, uma coisa que muita gente não sabe. Primeiramente, Boa tarde. Bom, para começar, a gente queria conhecer um pouco do senhor. Como o senhor conheceu o Jiu-Jitsu e qual foi sua motivação para começar a praticar ele? Boa tarde, meu nome é Alexandre, sou faixa preta da Gracie Barra, primeiro grau, sou aluno de Bruno Ramos, de faixa branca, faixa preta, e comecei a treinar a partir dos 15 anos de idade, né? Começou, na verdade, com os amigos que já treinavam, mas o que acontece? Eu não podia treinar porque a minha religião, a religião que minha mãe fazia parte, ela não gostava, não podia, na verdade. E aí eu comecei meio que escondido, na verdade, né? Aí passou-se o tempo, aí veio o desbloqueio, deixaram eu ficar treinando lá em São José do Mipibu. Depois de 10 meses acabou o jiu-jitsu lá, eu vim para Parnamirim. Aí começou a saga, né? Eu sou competidor da Gracie Barra e hoje professor, né? Dou aula aqui, já dei aula aqui uns 5, 6 anos, um projeto do governo federal, aqui no IFRN. E assim, o jiu-jitsu ele vem melhorado a cada dia que se passa, vem se profissionalizando, na verdade, né? Hoje em dia mudou muito a forma com que a gente dá aula. Tem um método de ensino, uma metodologia, é tudo bem separado, na verdade. E algumas academias ainda aderem à parte só da competição, né? E nós, da Gracie Barra, defendemos o jiu-jitsu para todos. É onde tem aula a partir de 3 anos de idade, até o pessoal da maioridade. Já lá na academia tem pessoas com 75 anos que treinam também. Nunca se machucaram e o jiu-jitsu vem mostrando que melhora a vida das pessoas. muito interessante isso. E desde que conhecemos mais a sua trajetória, poderíamos falar mais sobre os blocos mais básicos de jiu-jitsu para defesa pessoal? Sim. Nós da Gracie Barra, a gente sempre defendeu a parte do jiu-jitsu esportivo, porém não deixamos de lado a parte da defesa pessoal. É tanto que no programa de aula Gracie Barra existe as técnicas de defesa pessoal, onde toda a aula ela tem uma defesa pessoal, tem uma parte de queda, uma parte de jiu-jitsu esportivo. O que acontece? Ela é dividida em 2 aulas, aula A e aula B, onde a parte da defesa pessoal a gente sempre é uma parte que mexe com as pessoas, onde o que acontece? A maioria, quando procura arte marcial, procura mais pela parte da defesa pessoal. E por ser uma luta agarrada, algumas pessoas ainda não acreditam, entendeu? Mas certeza, o nosso jiu-jitsu ele é muito efetivo na parte da defesa pessoal, onde tem movimentos de alavancas, chave de braço, estrangulamentos, e sempre aderimos à parte da defesa pessoal em toda a aula. Primeiro treino, todo mundo vai ter defesa pessoal. E ela realmente é dividida em 3 partes: GB1, GB2 e GB3. Vamos lá, GB1, início, que é a parte do início de tudo, onde a gente começa a perceber o que acontece ali, qual reação e reação. GB2, que é a parte intermediária, onde a gente consegue fazer técnicas avançadas ou semi-avançadas. E o GB3 é aquela parte onde trabalhamos velocidade, consistência na execução e perfeição, onde a gente repete muito, que chega a fazer algo muito rápido em 3, 4 movimentos. E é assim que é dividido a defesa pessoal. Agora, falando em situações mais cotidianas, como o jiu-jitsu pode nos ajudar quando estamos, por exemplo, na rua e acaba acontecendo uma luta? Existem técnicas específicas que podemos aplicar? Sim.
que acontece? No jiu-jitsu esportivo existe aquela parte onde a gente aprende a cair para não machucar o braço. A gente aprende a executar aquilo ali de forma efetiva. O que acontece? No ambiente real, claro que você não tem um tatame para segurar a sua pancada no chão. Mas a parte das alavancas, os estrangulamentos e as quedas é onde algo específico, onde a gente vai poder contra-atacar. Não é atacar. Já falamos de defesa pessoal, já está falando que é algo que você se defende do agressor. Onde vem aquela parte lá, desde a nossa parte da defesa pessoal, a gente sempre fala muito sobre as mulheres, onde pode ser agarrado de forma que não queira, a parte ali onde um casal possivelmente tem uma agressão, aqueles estrangulamentos. Então existe algumas coisas específicas para você se desvencilhar daquele movimento. Então eu costumo falar nas aulas que não é bater pessoal, é defesa pessoal. Então é como se fosse um contragolpe, um contra-ataque, para você se desvencilhar do golpe, de algo que esteja lhe incomodando, onde você às vezes não permitiu alguém pegar em você e você poder reagir, ter uma ação rápida naquele momento ali. E teria algum tipo de dica para aprender isso de forma efetiva ou só tendo aula de jiu-jitsu mesmo? O que acontece? Nós trabalhamos com uma parte bem interessante sobre isso. Repetição é a palavra. Se você não repetir, você não aguça sua mente com velocidade e perfeição para que um movimento saia adequadamente, vamos dizer ali, perfeito. Porque o que acontece? Na defesa pessoal, quando você executa o movimento, realmente são movimentos onde você se defende, não ataca. Mas já falando sobre defesa e ataque, diz que a melhor defesa é um ataque bem sucedido, né? Então, se você conseguir fazer isso aí de forma efetiva, repetindo com bastante frequência, você vai começar a captar o movimento com velocidade e perfeição. Se você fizer aquilo poucas vezes, é por isso que nós trabalhamos com as aulas A, B, e você tem o terceiro treino na semana e você descansa o fim de semana. Mas segunda, quarta e sexta, geralmente você vai ter que repetir aquilo ali. A gente é uma forma organizada de fazer as coisas. Trabalhamos como escola. Então a gente tem um procedimento de aula, onde a gente elabora as aulas. Tem aquela parte ali que a gente vai discutir sobre que movimento, qual turma você está dando a aula, se são pessoas iniciantes, se são avançadas, tudo vai ter um contexto em cima daquilo ali. Todo mundo vai aprender, certeza, todo mundo aprende. Por isso que a gente organiza muito. Isso pauta, separa, porque não tem como você fazer isso sem separar. Algumas academias, realmente eles aderem e juntar todo mundo. Aí, simplifica o trabalho. Para eles é simples. Mas para você que está absorvendo, não é nada simples não aquilo ali. Passa a ser muito complicado, na verdade. É um monte de coordenação motora envolvida, entendeu? Então, se você não repetir bastante, você não tem como fazer aquilo de forma efetiva. Tem uma coisa que a gente sempre já ouvimos falar, que o jiu-jitsu mexe com a cabeça, dando mais confiança, positividade. E, na sua opinião, isso é verdade? Costumamos falar sobre o ambiente positivo. Essa é a palavra real. O ambiente positivo, onde ela atrai positividade, contagia as pessoas. No meu ambiente, lá é tudo positivo. Não que nada possa dar errado, entendeu? Mas pensando positivamente, isso vai levar para vocês algo muito forte. Todo mundo pode ter um momento de fraqueza, mas não de desistência.
Você não pode desistir. Por isso que nosso ambiente de positividade, que trabalha a mente, é justamente sobre isso. O que acontece? Lá na academia tem um monte de pessoas depressivas, síndrome do pânico, muita coisa se envolve. Já aproveitando isso, eu aqui no IFRN, já peguei alguns alunos que tinham uns problemas e eles conseguiram de verdade superar de verdade. Então, um ambiente positivo fez com que eles lutassem contra algo que eles achassem que não ia dar certo. Então, o nosso intuito é não vender jiu-jitsu, nós vendemos confiança. Essa é a real do jiu-jitsu na mente das pessoas, é isso aí, mostrar para elas que elas conseguem sim. Da mesma forma como trabalhamos como escola, se você hoje quer o melhor lugar, se você quer passar numa prova, quer tirar uma nota especial, quer dizer que você tem que estudar mais. Esse é o nosso caso e é sempre assim que a gente prega. Se você quer muito aquilo, você luta por aquilo. Se você não conseguiu hoje, amanhã você vai conseguir. É por isso que a gente consegue entrar na mente de uma certa forma e mostrar para eles a positividade, o que eles têm de melhor. Às vezes as pessoas nem acham que tem aquilo, que tem algo dentro dela que pode ser assim. Tipo, desiste muito fácil das coisas. Então nós de jiu-jitsu não desistimos muito das coisas não, somos de ir para cima e resolver. Independente do que seja, entendeu? Levando para a parte pessoal da nossa vida, do cotidiano, é mostrar para as pessoas que se não deu certo hoje, amanhã vai dar. E pronto. É simples assim, porém é o desconforto, é o conforto no desconforto. A gente costuma falar essa palavra que a gente soa a camisa para treinar. Então às vezes você chega pesado, exausto, mas sai leve. Porque você jogou tudo que tinha de ruim na hora do treino, até o fato de você, quando você sai, você se sente leve. É mais ou menos assim, positividade sobre tudo. Esse esporte passa uma boa vibe. Como você definiria essa vibe? O que acontece? Eu acho que falando, já aproveitando o ensejo de positividade, ambiente positivo e pessoas positivas, aí é onde atrai isso aí. Vou dar um exemplo claro. Se você, quando eu vou dar aula para 20 pessoas. Nas 20 pessoas, elas vai ter uma que pensa mais negativo, outra mais positivo, e aí daqui a pouco a gente começa a contagiar aquilo ali. Aquilo ali se torna de um jeito tão especial que é uma mistura de sentimento. Se você for para a competição, você não sabe nem a real do que você sente ali naquilo ali. Um frio na barriga, um nervosismo, mas quando aquilo acaba ali, parece que você se libertou. É libertador, vamos dizer assim a palavra. É libertador. Você não sabe nem descrever o tanto de emoção que tem aquilo ali. Você poder levar uma criança, você poder levar um idoso para um ambiente de luta, onde antigamente você nem poderia nem sonhar em chegar perto. Hoje em dia o jiu-jitsu vem crescendo, principalmente nessa parte. Voltando ao assunto do IFRN, peguei muitas alunas, mulheres, que nunca praticaram o esporte e se tornaram campeãs de jiu-jitsu aqui, onde os próprios pais iam para as competições gritar por eles, pelos outros alunos, nunca imaginaram isso na vida deles. É por isso que eu gosto tanto disso aqui. Isso aqui é legal, cara, disso aqui, eu gosto demais disso. Tipo assim, esse ambiente positivo e poder mostrar para as pessoas que a gente pode contribuir como atleta e lutador de jiu-jitsu, né? A diferença hoje, sou suspeito em falar, né? Puxando para o meu lado, o jiu-jitsu eu acredito que seja um esporte libertador, diferenciado de muitos outros. Pode ter outros bons, mas eu acho que igual ao jiu-jitsu, eu acho difícil. Outra pergunta, teria alguma diferença entre as técnicas que aprendemos e aquelas que são usadas em campeonato? Muda muita coisa nas possíveis adaptações? Não muda muito, porque como a gente faz alavancas, usamos o kimono, mas existem muitas posições que não necessariamente você precisa do kimono,
e você vai executar o movimento. Por exemplo, chave de braço. Chave de braço você não vai 100% usar o kimono. Você usa a pegada, realmente. Pegada no braço, no punho, tornozelo, chaves de bíceps. Várias chaves que quebra músculo e quebra ossos, na verdade. Como é chamado de arte suave, é mais nas articulações. Não que não possa quebrar em outro lugar, mas quebra, com certeza. O próprio estrangulamento, né? Se for no pescoço, aí você vai chegar um momento que perde a oxigenação e você tem ali de 7 a 8 segundos, passou daquilo ali, não passa oxigênio para sua mente e você acaba desmaiando. Você em 1 segundo você está acordado, em 1 segundo você está dormindo. Você pensa que nada aconteceu. Na luta acontece muito isso. O estrangulamento onde você dorme e acorda e não sabe nem onde é que está. Por isso que é bem perigoso, assim, de uma certa forma. Chave de braço, quando a gente passa, a gente sempre tem um dilema para falar. Bateu, soltou. Aí a gente primeiro faz o cálculo, bateu, soltou, novamente. Aí todo mundo fica alinhado até você poder passar a técnica para não machucar, que machuca. E quando se quebra, não se quebra só em um lugar. Se quebra em 2, 3 lugares. Por exemplo, algumas chaves mais simples, número 1 e americana, que a gente chama, ela vai quebrar no cotovelo e no ombro. Então, você acha que a dor está aqui, mas ela vai chegar até o ombro. É bem interessante, eu gostei bastante, até deu vontade de tentar, né? Se eu quisesse, e o pessoal de casa também, teria que ter algum tipo de experiência ou não é necessário? Não é necessário. Como elaboramos as aulas divididas justamente para o público que quer iniciar, que nunca praticou nada. Eu brinco com eles falando sobre aqueles branquinhos da sola dos pés rosa, nunca fez nada na vida, mas tipo assim, sempre gostei desse público, porque justamente eles primeiramente não vêm com mau costume. Se vier de outra academia, talvez ele venha com um mau costume, possível mau costume, até para machucar o colega ou se machucar, dividir as turmas, dividir as pessoas de forma organizada. Isso dá uma boa aula, certeza como dá uma boa aula. E envolve todo mundo. Tanto que desde o aquecimento até a parte final do treino, todo mundo está ligado com o professor. Onde nosso aquecimento ele dura em torno de 5 a 7 minutos. Vem o aquecimento e um alongamento. Dá esse tempo, não passa disso. Aí eu conto sempre como professor de 1 a 5 e os alunos contam de 6 a 10. Ou seja, todo mundo vai contar meio a meio. É uma forma organizada de fazer com que vocês interajam com nós. Então, até o fim da aula, entre perguntas e respostas, eu sempre costumo falar, sempre tem um porquê. No próprio aquecimento, a movimentação que a gente usa ali é a musculatura acionada para o movimento que eu vou pedir para que vocês façam. Então, na hora que você consegue fazer o aquecimento, com toda certeza você vai conseguir executar o movimento que eu pedi. Agora falando sobre as dificuldades, qual o maior desafio que se enfrenta quando está começando a aprender a se defender? Tem alguma dica para ajudar a gente a superar isso? Uma das mais faladas é as posições que você tem que sair de baixo, que isso sufoca. A maioria das pessoas não tem esse costume de ter aquele peso em cima ali, e aí você, no próprio aquecimento, faltando o assunto, a gente aprende a fugir o quadril. Parece engraçado, até assim a palavra, mas é bem interessante, fugir o quadril ou fazer uma ponte. São movimentos específicos para quem está embaixo se sobressair, na verdade. Quando você... eu costumo falar que o jiu-jitsu ele ensina muito sobre a vida, onde às vezes você está por cima e no piscar de olho você está por baixo. É isso que acontece, literalmente. Mas nem sempre quem está por baixo está perdendo, entendeu? Então assim, isso é algo que mexe com as pessoas quando elas iniciam. É algo que sempre falo sobre isso. Por cima é bom, mas por baixo sufoca. Então o que acontece? Quando você
se prepara para a aula, com toda certeza você vai dar certo. E escolher o professor e a academia, ou escola de jiu-jitsu, como nós escolhemos, trabalhamos como escola. A escola a gente já está falando que é uma forma organizada de fazer as coisas. Não é de todo jeito, não é de qualquer jeito. A gente tem que saber o que está fazendo. É por isso que a gente tem uns cursos, que a gente se prepara. Desde o início, pegar um aluno que nunca fez nada, que é chamada de aula introdutorial, que a gente chama, onde eu vou colocar ele no grupo, fazer com que ele entenda cada coisinha que ele está aprendendo e que ele comece a perceber aquilo ali e desacelerar. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a maioria das pessoas, quando chega, pensa em fazer arte marcial, elas vão querer mostrar serviço, principalmente se for pessoa jovem. Ele vai querer mostrar para o professor que ele é capaz de fazer aquilo ali. E eu tenho certeza que ele vai acabar se machucando ou machucar o colega de treino. E nós da Gracie Barra é zero machucado, 100% atento. Eu tenho os instrutores para estar lá no tatame junto comigo, em dividir as turmas, em dividir as pessoas para não se machucar, em poder frear elas na hora que pode se machucar, até segurar mesmo ali, eu estou vendo que vai machucar. Então isso aí é uma forma bem interessante de fazer e não perder o aluno. Já pensou? Você treina, com uma semana você se machuca? Talvez eu não veja você mais não. Aí se você não se machucar e você começar, todo final de aula, isso é certo. Sempre vai ficar uma interrogação pedindo mais um pouquinho. Entendeu? É por isso que o jiu-jitsu é interessante, muito, muito de verdade, diferente de tudo que eu já vi na minha vida. E na sua opinião, qual o maior impacto que tem na vida de quem pratica na defesa pessoal? Eu acredito que a confiança que ela adquire ali é fora do comum. Sobre o ambiente positivo ali, quando ela começa a descobrir, é como se ela fosse o super-homem. Pode acreditar no que eu estou falando aqui, de coração. Não é brincadeira não, é como se fosse... Você não sabe nem descrever o tamanho daquilo ali. Principalmente com as pessoas que acham que nunca são capazes. Aí ela começa a treinar, daqui a pouco ela consegue finalizar alguém. Não por ter finalizado aquela pessoa, e sim dela ter conseguido aquilo ali. Não se trata de pegar alguém, se trata dela, individual. É um esporte individual e coletivo ao mesmo tempo. Se você vai treinar, você começa a se agrupar e tem aquela pessoa que vai lhe incomodar. E eu sempre vou falar sobre isso, porque se você tem um cara ou uma menina que lhe incomoda, que aquele treino é muito forte para você, você tem que procurar ele mais vezes a treinar, que é ele que está lhe fortalecendo. Então, se você não tem algo que lhe incomoda, você nunca vai melhorar. É algo que nem um comércio. O cara que tem um comércio igual a você, ele não tem um inimigo, ele tem um concorrente. Isso faz com que ele melhore, entendeu? Então, a junção das duas pessoas, do melhor ao pior, sempre vai ter que ter ali dentro do tatame. O faixa preta e o faixa branca são as mesmas pessoas, porém um com mais tempo de treino e o outro com menos tempo de treino. Mas no final, se treinar os dois aprendem. É por isso que a positividade que ele traz sobre isso é imoral. Penúltima pergunta. Se por acaso eu tiver com vontade de começar a treinar jiu-jitsu e só para aprender a me defender, como eu poderia escolher uma boa academia com um bom professor? Como seria possível? O senhor tem alguma dica sobre isso? Sim. Deixa eu falar. Eu já faz 23 anos que eu treino jiu-jitsu. Eu tinha 15 anos quando comecei a vir para cá, para Parnamirim, lá de São José do Mipibu. Eu vou ser sincero a você, já passei por várias academias, várias, mas onde eu aprendi a dar aula e a respeitar idades, pessoas, foi na Gracie Barra. Não estou puxando pro meu lado, né? Mas já
já aproveitando o ensejo, o método de ensino, metodologia, sistema de aula, defesa pessoal, primeiros socorros, a gente somos obrigados a fazer sempre. Então, você está apostando no professor, na aula e na segurança. Tudo isso vai ter que ter um conjunto. Você vai visitar alguma academia, ela não tem um método de ensino, ela não tem um sistema onde mostre para você que você está evoluindo ali. Mas nós temos um cartãozinho de frequência, todos os dias você entra, antes de entrar no tatame, você me entrega, eu vou marcar a sua presença. Lá tem um quadro, tem 16 semanas de aula, marcada semana 1, 2 até semana 16. Se daqui a um ano você parou de treinar, você quer voltar, eu sei exatamente a semana que você parou e o que você parou de fazer. Todas as posições que você fez eu sei. 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu tenho um histórico, como se fosse um histórico das suas aulas. E isso é algo surreal. Nunca tinha acontecido isso na minha vida, eu nunca tinha visto isso. E quando eu vi isso aí, eu me apaixonei de verdade. E até implantei isso aqui. Por isso que deu certo o projeto, ninguém se machucou, todo mundo conseguiu treinar, conseguiu lutar, evoluir como pessoa, se melhorar como ser humano. Isso se trata muito de individualidade, coletividade, mas no final das contas é sobre você, né? Sobre a pessoa que está ali treinando e não sobre A, B e C, as pessoas que estão ali por fora, entendeu? Isso realmente é algo diferenciado da Gracie Barra. Você pode ir em qualquer outra academia ou escola de jiu-jitsu, que eles trabalham geralmente como uma academia, não como escola, né? Nós trabalhamos como escola, onde a gente pega aquele menininho de 3 anos de idade de fralda ainda, e daqui a pouco o menino vira faixa preta, competidor. Todo mundo treinou de pequenininho, a maioridade não deixa de treinar. E daqui a pouco vem os pais, vem os avós. Isso é real, é a família todinha treinando jiu-jitsu. Isso ninguém nunca viu na vida, não. Se você pegasse uma academia, só academia, você não ia ver isso. Você só via um filho. E olhe lá. Mas a família não. Hoje a gente pode considerar os diferenciados. Hoje como atleta e como professores de jiu-jitsu, né? Gracie Barra. Bem motivacional, você até vai motivação na seguida. Uma coisa que ficou bem colocada na minha cabeça. Essa hierarquia das faixas que você citou na faixa preta e a branca. Sim. Pode explicar só para mim como funciona? Sim. Tem uma regra de idade. Até 16 anos de idade é os juniores, é os kids juniores. O que acontece? Nós da Gracie Barra graduamos todo mês um grau criança. São 11 graus na faixa da criança. Vamos lá, agora vem a cereja do bolo. Por que 11 graus? Tanto grau. Provado cientificamente que o ser humano ele é motivado por incentivo. Ele tem que ter um incentivo. Aí antigamente, ou algumas academias aderem por dar a cor da faixa. Não, a gente dá as cores dos graus. 4 graus brancos, 4 graus vermelhos e 3 graus em preto. Para receber o 4º grau preto, ela recebe a faixa. Aí tem um examezinho de faixa, da gente pede uma defesa pessoal, uma queda e 2 posições de jiu-jitsu esportivo. É bem separado essa parte, porém existem as faixas coloridas, vem separado cinza, amarelo, laranja, verde e azul. Aí quando chega azul, ele já é adolescente, aí recomeça um novo ciclo, aí vem azul, roxo, marrom e preto. Quando pega esse ciclo de azul para frente, você só ganha um grau de 5 em 5 meses, em média. O máximo é 6 meses para cada grau. Para mudar de faixa são 4 graus, já diminui. Porém você tem que ter 2 anos de treino para você poder mudar de faixa. A partir da azul. Faixa preta. Depois que você é faixa preta, você só ganha um grau de 3 em 3 anos.
Então é a Universidade do Jiu-Jitsu. Faixa preta é a Universidade do Jiu-Jitsu, sem dúvida nenhuma. São 7 graus para você ser faixa coral, metade preta, metade vermelha. Depois do 5º grau, na faixa preta, os últimos 2 graus são de 5 em 5 anos. Já vai aí um monte de ano para você pegar a faixa coral. E aí vem a sonhada faixa vermelha, que realmente é a última faixa. Só o sênior, o pessoal com 70 ou 80 anos. É uma vida inteira treinando jiu-jitsu. Se alimentando bem, dormindo bem, contagiando as pessoas, mostrando para elas que todo mundo é capaz de fazer aquilo. Eu acredito que todo mundo é capaz de treinar jiu-jitsu. O mestre Carlinhos Gracie já disse que o mundo seria melhor se todo mundo treinasse jiu-jitsu. É isso aí. É uma conversa muito interessante essa. E com isso, a gente encerra o nosso podcast. Muito obrigado por participar. Obrigado, meu amigão. Obrigado a você também. Espero você. Sim, pode contar comigo. E muito obrigado por nos assistir.